Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Taina e eu estou aqui para apresentar para vocês nossas atividades dessa semana do dia 5/7 ao dia 9/7. Então, esse é o nosso cronograma de atividades, né? Hoje, terça-feira, dia 6 de julho, nossas atividades de História e Geografia, e na quinta-feira, dia 8, nós teremos nossas atividades de Ciências. Lembrando que na semana que vem, na semana do dia 12 até o dia 16, nós não teremos envio de atividades, porque é o nosso recesso escolar. E as próximas atividades vocês vão pegar lá na escola só na quarta-feira, dia 21/7, quando vocês deverão devolver essas daqui e retirar novas atividades do terceiro bimestre já, ok? Então, hoje nós temos aqui nossas atividades de História e de Geografia. Nas atividades de História, nós vamos abrir o nosso livro lá na página 78. Nós temos um texto lá sobre a África Antiga, né? Nós estamos estudando as civilizações do passado e no capítulo 7, lá na página 78, nós vamos dar início ao estudo da África Antiga. Então, depois eu vou fazer a leitura do texto com vocês, mas aqui eu já coloquei algumas questões que foram retiradas do texto. Então, depois de ler, né, nós vamos encontrar as respostas. A partir de que década os vestígios de diferentes povos da África Antiga passaram a ser objetos de pesquisa da história? Então, até um certo tempo, a África não era muito estudada pela história, pelos historiadores. Então, a partir de uma década que o texto fala, a África começou a ser mais estudada, tá? Então, vocês vão colocar aqui, a partir da década de 1900 e quanto? Vocês vão encontrar no texto. Na letrinha B, tá perguntando assim, essa transformação, que transformação? Essa transformação no estudo da história da África, né? Então, essa transformação, essa mudança, eles estudavam, de repente, eles não estudavam muito, de repente começaram a estudar mais. Se intensificou, ela aumentou. Em qual década? Vamos colocar aqui também. A partir da década de 1900 e tarará, que é só ler o texto, ok? Tá bem simples essas atividades hoje, hein? Moleza, quero ver quem vai acertar tudo. Na letrinha C, nós temos assim, de acordo com o texto, porque a maioria dos povos antigos africanos não era estudada pelos historiadores tradicionais. Então, existe uma razão, né, que dificultava o trabalho dos historiadores, por isso que eles não estudavam a África até esses meados dessas décadas de 1900. E, né, então, tem um motivo, uma razão que atrapalhava o trabalho deles, que fazia com que eles não estudassem. E a partir dessas décadas que o texto fala, ficou mais fácil. Então, vocês só vão colocar aqui. Por que eles não estudavam? Porque, né, o que atrapalhava, o que dificultava o trabalho deles, vocês vão colocar aqui na letrinha C. E na letra D, vocês vão dizer para mim o que são povos autóctones. Autóctones. Então, lá no texto também tá falando sobre esses povos, né? E aí eu quero que vocês coloquem aqui que povos são esses. Ok? Essas atividades de história. E nas nossas atividades de geografia, nós vamos fazer uma leitura na página 66 e 67 do livro. Então, nós ainda falando sobre povos indígenas, nós vamos falar sobre o povo Munduruku nessas atividades de hoje. Então, vai fazer a leitura do texto e vai colocar ali. Na letrinha A, de acordo com o texto, qual é a situação indígena hoje? Então, na página 66, tem um texto chamado Histórias de Índio, que ele tá ali retratando como que eles vivem, o que tem acontecido na cultura deles,
o que tem acontecido com o desenvolvimento deles, alimentação, a caça, né? Todos os problemas que eles enfrentam nos dias atuais, para poder manter as tradições deles. Então, vocês vão colocar aqui qual que é essa situação, né? Vou encontrar lá no texto, na parte que tá falando o que tá acontecendo com eles, né? Como que eles estão vivendo, e vão colocar aqui. E na letrinha B, nós temos o exercício número 3, lá na página 67. E nesse exercício, ele tem duas imagens, né? Que mostram contribuições indígenas. Então, vocês vão observar essas imagens e vão identificar nelas quais são as contribuições indígenas que aparecem e vão descrever aqui na letrinha B. Então, na primeira imagem, nós temos, né, qual que é o costume que vocês encontraram lá na primeira imagem. Vai colocar aqui, na primeira imagem temos o costume tal. E na segunda imagem temos o costume tal, que nós já estudamos lá no início, quando nós começamos a falar sobre os povos indígenas, sobre as aldeias, sobre o modo de vida deles, nós falamos bastante sobre esses costumes. Então, vocês vão colocar eles aqui, ok? E aí, na quinta-feira, eu mando novamente o vídeo com as nossas atividades de ciências. Qualquer dúvida, a prof está à disposição.